Bom dia, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, graça e paz. Deus abençoe a vida de cada um dos meus amados irmãos nessa manhã. Que o amor de Cristo ele venha permanecer em nossos corações, do nosso Salvador, daquele ao qual nos escolheu, nos separou, nos chamou para que Ele pudesse cuidar de nós. E nós cremos na nossa vitória, cremos que o Senhor ele está no meio de nós, cremos que em dia de dores, cremos que nos dias de angústia o Senhor não nos deixará. Cremos que nos dias de alegria, nos dias de paz, Ele estará conosco, porque Ele está conosco a todo tempo. E que a alegria do Senhor, que a nossa força, ela venha permanecer em nossos corações. E que nessa manhã Ele venha resplandecer a face dEle sobre a sua vida, sobre a minha vida. E a paz que excede o nosso entendimento venha estar em nossos corações. Eu oro a Deus para que o Senhor venha permanecer em abundância em nossas vidas e que nós venhamos permanecer na retidão, na obediência do nosso Senhor. Amém? E a palavra que eu quero deixar nessa manhã para edificação da nossa vida, para edificação da nossa fé, para que nós venhamos começar o nosso dia consagrando ao Senhor, com a nossa esperança nele, crendo que Ele está no meio de nós, seja de que forma nós estamos, Deus não nos deixa só, nós não estamos sós. Existe um Pai zeloso, amoroso, que cuida de nós. Amém? E assim diz em sua palavra, porque assim o Senhor disse para Daniel. E a palavra que eu quero compartilhar com os meus irmãos nessa manhã está em Daniel 9, Daniel 10, aqui vem falando da oração, da súplica de Daniel. E quando o Senhor vem dizendo para Daniel, no 10, 12, então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. A palavra do Senhor vem dizendo que Daniel orou ao Senhor por conta do resgate do povo, que já estava, cativo há muito tempo em Jerusalém, o pecado era grande. E Daniel ali, ele suplicou ao Senhor, ele se humilhou ao Senhor, ele rogou ao Senhor, ele se separou em oração ao Senhor. A palavra do Senhor vem dizendo assim, desde o início, de Daniel, do ministério de Daniel, vem falando de como Daniel era um homem de oração, de como Daniel se separava em oração. Daniel foi um homem muito perseguido, muito injuriado. Daniel, um grande profeta do Senhor, por um tempo, Deus concedeu vitória a Daniel. Daniel se tornou governador daquela província, tudo perante Deus, porque tudo que Daniel fazia, Daniel confiava no Senhor. Daniel, eu creio que ele não esmureceu. Daniel, ele entristeceu, porque a palavra do Senhor vem dizendo, Daniel ficou triste, como muitas das vezes nós nos encontramos tristes, como muitas das vezes nós oramos ao Senhor e achamos que o Senhor não está ouvindo a nossa oração. Mas a palavra do Senhor vem dizendo que desde o princípio, no 9 vem dizendo, Daniel, desde o princípio, desde o primeiro dia que você aplicou o seu coração a orar, Daniel rogou, Daniel virou seu coração totalmente para Deus e se humilhou, uma oração de arrependimento, uma oração cheia de súplicas, uma oração que ela não era uma oração cansativa, era uma oração de esperança. Daniel tinha no seu coração, que Deus estava ali com ele. E o Senhor vem dizendo, Daniel, eu ouvi desde o princípio. Então a palavra que eu quero deixar para cada um de nós nessa manhã, Deus tem ouvido a tua oração. Desde o princípio que você se aplicou o seu coração em arrependimento, em súplicas, entregando nas mãos do Senhor, confiando, não desistindo, porque a palavra do Senhor diz que Daniel orava 3 vezes ao dia. Daniel era um homem de jejum, Daniel era um homem que se separava, Daniel era um homem que, mesmo ele sendo jogado na cova do leão, Daniel foi jogado na cova do leão. A palavra do Senhor vem dizendo que o Senhor fechou a boca daqueles leões. Daniel foi um homem que foi jogar lá abaixo Subinaia. Daniel foi um homem que esteve ali com Sadraque e Mesaque. Louvado seja o nome do Senhor. Daniel ali ele buscava, Daniel ali ele orava.
Daniel, ele não se rendeu diante das afrontas do inimigo. Daniel continuou orando e buscando ao Senhor. Daniel, ele separou dos manjares do rei. Daniel separou dos manjares do mundo, do que o mundo oferecia para ele. Daniel se separou. Mas a palavra do Senhor vem dizendo que Daniel orou. Então, o que eu quero deixar para cada um dos meus amados irmãos: Deus está ouvindo as nossas orações. A palavra do Senhor vem dizendo que ele enviou o anjo Gabriel. Depois, em outra situação, ele enviou o anjo Miguel. Se o Senhor tiver que enviar os anjos dele para poder batalhar no mundo espiritual por conta da sua oração, Deus vai enviar anjos para guerrear ao seu favor. Deus enviou anjos para guerrear ao favor de Daniel. Ele suplicou a Deus enquanto ele estava orando. O Libaraxábia, os demônios estavam no mundo espiritual tentando com que a bênção de Daniel não chegasse até ele, tentando com que a resposta de Daniel não chegasse até ele. Mas a palavra do Senhor diz que o Senhor enviou anjo, o anjo dele, para poder guerrear ao favor do seu filho. Então o Senhor, ele envia anjos para guerrear ao seu favor. A sua oração Deus tem ouvido e no tempo certo a resposta vai vir. Espera no Senhor, aguarda no Senhor, não anseie o seu coração. Não anseie o seu coração se ainda você não teve uma resposta da sua oração. Se a sua oração está sendo de lágrima, está sendo de dor. Se a sua oração está sendo de fervor. Se a sua oração está sendo aquela caladinha que às vezes não tem nem voz para poder orar. Continua, porque o Senhor conhece o teu coração. Ele sonda, o Senhor esquadria. E mesmo de boquinha fechada, o Senhor sabe lá dentro o que ninguém conhece. O oculto, o secreto e escondido. Então mesmo você quietinha, com a porta do seu quarto fechada, louvado seja o nome do Senhor, com seu joelho dobrado ao Senhor de Minaraçúbia, porque muitas das vezes nem voz temos para poder orar, mas muitas das vezes a nossa alma, ela fala, a nossa alma, ela grita, e o Espírito Santo de Deus, ele nos ouve. E ele renova as nossas forças, renova os nossos ânimos, para que a gente venha permanecer em obediência, permanecer obedecendo, permanecer, mas não esmurecer a nossa fé. Porque mesmo que com pouca fé, o Senhor diz que ela é pequenininha, do tamanho de um grão de mostarda, ela tem um grande efeito. Mesmo chorando, mesmo sem força, o Espírito Santo de Deus, ele intercede por nós. Ele intercede, Senhor, tá lá a sua filha e o seu filho precisando de ajuda, não consegue nem falar, e o Espírito Santo de Deus, ele intercede por nós. Então essa mensagem que eu quero deixar para cada um dos meus amados irmãos nessa manhã, porque o Senhor, ele ora, o Senhor, ele intercede por nós, ele guerreia por nós, ele envia anjo por nós, e nossa oração está aos ouvidos do Senhor. A nossa oração está indo no trono do Senhor, ainda que ela ainda não tenha resposta. A palavra do Senhor vem dizendo que desde o princípio ele se atentou para a oração de Daniel. Então nós cremos que o Senhor está atento às nossas orações. E vamos continuar permanecendo com a nossa fé em esperança, orando ao nosso Deus, porque a nossa confiança está nele. Amém? Eu oro em nome de Jesus, que o Senhor venha nos fortalecer nessa manhã e que a graça e a paz dele venha estar em nossos corações. E você possa ficar com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe.